Você já ouviu falar em algum momento sobre preenchimento peniano? Tem dúvidas? Ou melhor, sabe o que é esse tipo de preenchimento e o que ele pode devolver a você, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico? Sim, é sobre isso que vamos falar agora. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem contigo? Olá, Roberto, tudo bem? Prazer conhecê-lo pessoalmente agora. Então vamos falar um pouquinho dessa sua especialidade, essa área tão importante da medicina, porém muita gente ainda desconhece, principalmente nós homens. Pode ser? Com certeza, vai ser um grande prazer. Então vamos lá, doutor. O que leva um homem a procurar um procedimento de aumento peniano? É mais questão estética ou psicológica? Essa é uma excelente pergunta e eu vou responder dando o exemplo das mulheres para o senhor. As mulheres, elas já fazem esses procedimentos de preenchimento, de botox, de cirurgia plástica de aumento de mama, e elas já sabem que isso é muito mais do que apenas um procedimento estético. Isso aumenta a autoestima e transforma a vida delas muitas vezes. Os homens estão também cada vez mais descobrindo isso. A gente vê homens fazendo transplante capilar, cada vez mais, esses procedimentos de harmonização facial. E agora, mais recente ainda, essa questão do preenchimento peniano. E quais são os impactos emocionais e também sociais que a insatisfação com o tamanho do pênis pode gerar? Eu vou dar alguns exemplos para o senhor do fato que os pacientes vêm nos procurar para realizar esse procedimento, para você entender melhor. Eu tenho alguns pacientes que se sentem inseguros em tomar banho com a sua esposa quando o pênis está em estágio flácido, pois ele reduz muito de tamanho. Eu tenho pacientes que saíram da natação por questão da sunga, questão do volume. Outros se sentem inseguros no vestiário do clube pós-futebol. Então, os motivos são vários que os pacientes procuram a gente aqui. E quais técnicas de aumento peniano existem hoje? Como elas funcionam? Sem sombra de dúvidas, a melhor técnica que existe hoje é o preenchimento com o ácido hialurônico, pois essa substância ela já está presente no nosso corpo, ou seja, ela é biocompatível, portanto vai ser muito difícil ter alguma questão de rejeição. Outro fator interessante sobre esse produto é que ele é absorvido com o passar do tempo, então caso você não queira, basta não fazer reaplicações, né? A duração dele é em torno de um ano e meio. E ainda, caso tenha alguma situação, algum problema, é possível a gente reverter o preenchimento fazendo a aplicação de uma enzima chamada hialuronidase, que nós fazemos essa aplicação e cerca de 2 dias depois o produto já não está mais no local. Essas características trazem muita segurança para nós, médicos que estamos realizando, e para o paciente que está se submetendo ao procedimento. Doutor, durante o procedimento, o paciente sente algum desconforto? É um procedimento praticamente indolor. A gente faz aqui mesmo na clínica, com uma anestesia local, e é muito comum que durante o procedimento os pacientes ficam no telefone, no WhatsApp, respondendo mensagens, e quando vê já acabou o procedimento. A duração é cerca de 10, 15 minutos, e quando a gente libera o paciente, a gente não deixa nem medicamento para dor, de tão indolor que é este procedimento. Doutor, esses procedimentos são indicados para todos os homens
ou existem critérios específicos? Não, esse procedimento não é para todos os homens. Primeiro precisa passar por uma avaliação médica, onde nós vamos fazer uma anamnese completa e o exame físico, e também vamos entender quais as expectativas desse paciente, para vermos se o que ele espera do procedimento a gente consegue entregar para ele, para alinhar a expectativa ao que a gente consegue entregar. Depois disso, conversado, entendido, aí sim é possível realizar o procedimento, muitas vezes até logo após a consulta. Em média, quais resultados são possíveis e em quanto tempo eles podem ser percebidos? O mais legal desse procedimento é que o paciente já levanta da maca já com o resultado do aumento do pênis. Esse aumento ele vai ser na forma flácida, vai aumentar tanto em diâmetro quanto em comprimento, e quando o pênis estiver em ereção, ele vai aumentar no diâmetro desse paciente. E esse realmente é o grande ouro, né? O diâmetro. O homem acha que o mais importante é o comprimento, mas a parte da inervação da mulher que mais traz prazer realmente seria com relação ao diâmetro do pênis do homem. E como é feita a avaliação inicial para definir se o paciente é candidato ao procedimento? É realizado uma consulta urológica completa, então primeiro vamos entender as doenças que esse paciente tem, as comorbidades, os medicamentos que ele usa, e então vamos fazer um exame físico na genitália, ver se tem alguma situação de pele, se tem alguma fimose importante, alguma outra doença de pele que possa contraindicar esse procedimento. Avaliamos também se a púbia, às vezes, não tem um acúmulo muito grande de gordura que está prejudicando esse pênis. E também entender o que o paciente está procurando, e aí, examinando, a gente consegue aí realmente dar uma perspectiva de um resultado melhor para ele, né? Do que esperar desse procedimento. Dr. Fábio, existem riscos ou efeitos colaterais que devem ser considerados? Todos os procedimentos médicos têm riscos, né? Eu brinco com os pacientes que tudo tem risco, desde subir uma escada, atravessar a rua, imagina um procedimento médico, certo? Mas o preenchimento, os riscos são muito pequenos e as complicações são mínimas. As principais seriam um hematoma, um inchaço, uma alteração de sensibilidade aonde entrou a cânula, que é bem aqui na base do pênis. E as complicações mais severas a gente costuma ver quando é utilizado produtos de origem duvidosa, produtos inabsorvíveis. O que a gente vê aqui no consultório é um produto que traz muito problema, é o PMMA no pênis, que é um produto que não é absorvível e também não tem aquele antídoto que o ácido hialurônico tem. E aí sim, isso pode trazer problemas. Também a gente vê alguns problemas quando o procedimento é realizado por profissionais não médicos, não urologistas, já que o pênis é um órgão complexo, tem vascularização própria, tem inervação, a fisiologia dele da ereção é uma fisiologia complexa. Por isso, o ideal, se você pretende realizar esse procedimento, é que procure um urologista. Como a recuperação é feita e em quanto tempo o paciente retorna às atividades normais? A recuperação é imediata, o paciente já pode levantar da maca, pode dirigir, pode voltar para o trabalho. O que a gente pede para ele realmente é que fique 2 dias sem atividade física mais extenuante e 1 semana sem relação sexual. Quais cuidados devem ser tomados para evitar falsas promessas e procedimentos inseguros? Isso realmente é muito importante nos tempos de Instagram, onde vemos promessas milagrosas, resultados extraordinários e preços super atrativos, né? A verdade é que o produto de qualidade ele é mais caro e cada pênis tem a sua formação, não existem 2 pênis iguais. Então, cada anatomia deve ser avaliada e sim,
estudado junto com o médico o quanto vai colocar de produto, como vai ser colocado, se precisa de algo a mais. Na sua visão, qual é o maior benefício que esses procedimentos trazem para o homem? Está no físico ou no fator psicológico? Os benefícios são ambos, tanto os físicos quanto o psicológico. Existe um estudo muito legal com 54 mil pessoas, onde para as mulheres foi perguntado se elas estavam satisfeitas com o tamanho do pênis do parceiro. E 85% delas, sim, estavam satisfeitas. Quando foi perguntado para os homens se eles estavam satisfeitos com o tamanho do próprio órgão, praticamente 50% falavam que não estavam. Então a resposta é que a questão é mais psicológica do que física. E isso não deve ser menosprezado, como já foi por muitos anos. Essa questão psicológica para o homem é fundamental, pois ela começa ali na intimidade a dois, isso vai impactar depois no convívio em casa com a parceira, depois isso vai extravasar para o convívio social e até profissional. Então nós temos visto que cada vez mais esse procedimento ele não é só um procedimento estético. Há tabus ou preconceitos que ainda dificultam que os homens procurem ajuda médica nesse assunto? Quando falamos de urologia e homens, sempre existiram tabus, né? Embora aos pouquinhos estão caindo, mas sim, a gente vê ainda isso presente nos dias de hoje, principalmente quando o assunto é tamanho de pênis, sexualidade. Para o senhor ter uma ideia, eu tenho casos de pacientes que tinham problema de disfunção erétil, e aí isso foi no casamento criando uma bola de neve até que culminou em separação. E depois da separação é que o homem vem procurar o médico. Então, de fato, esse assunto que o senhor traz para a gente é muito importante para chamar os homens para fazer os seus exames com o urologista, tirar suas dúvidas, conversar sobre assuntos delicados como sexualidade e como o pênis também. Sabemos que o doutor é uma das grandes referências, poderia até dizer, não apenas no sul do país, como no Brasil, embora jovem. A que fator ou fatores o senhor atribui esse tipo de consideração? Olha, eu sou um médico hoje preceptor de residência, então a gente ensina os jovens urologistas do Hospital da Cruz Vermelha, aqui de Curitiba. Eu sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia e estamos sempre nos atualizando, fazendo cursos, congressos. Quando a gente faz o que a gente gosta, os resultados vêm naturalmente. Doutor, quero agradecer a sua participação, que de forma absolutamente dinâmica e também tranquila e facilitadora na comunicação, conseguiu se expressar muito bem. Eu deixo a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Roberto, eu que agradeço o convite. Esse assunto ainda é um tabu e posso te falar com muita tranquilidade até entre os meus pares urologistas. Ainda tem urologistas que acham que isso é uma besteira, isso é uma bobagem, que o médico tem que tratar apenas a doença. E cada vez mais eu vejo que procedimentos como esse, eles trazem uma qualidade de vida, uma autoestima, e isso impacta em todas as áreas da vida do homem. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Roberto.